a ignorância da vida, a ignorância do se questionar perante as circunstâncias que a vida lhe traz. Vamos conversar sobre isso hoje. Muito bom dia a todos, eu sou Marcos Augusto, escritor do livro Inverno Após o Caos, ex-lutador e empresário. Hoje, na série Madrugando com Midas, vou estar fazendo o episódio 2 de uma forma um pouco mais diferenciada. Hoje vou estar sendo um pouco mais eclético e estar variando um pouco no estilo, para não ficar somente de uma forma mais séria. Vou estar comentando hoje para vocês sobre o livro do curioso caso de Benjamin Button, escrito por Scott Fitzgerald, e também vou estar dando alguns atentos quanto a algumas opiniões minhas perante a vida, certo? Vou estar iniciando o vídeo de hoje comentando de um vídeo do professor Clóvis de Barros que eu acabei vendo. O professor Clóvis de Barros é se não um dos brasileiros, pelo que eu vejo, da direita conservadora mais influentes, que não estão na política, certo? Se este não for um destes, é senão o maior, pro tempo de hoje. Quem que é este? O que isso tem a ver com o livro do curioso caso de Benjamin Button? Bom, este cara, o Clóvis, ele é um dos mais famosos, posso dizer isso, porque em um vídeo lá para meados de 2015, 2017, 2010, ele esteve em uma entrevista com outros pensadores e ele recebeu a pergunta: o que é a vida? O que é viver? Qual que é o sentido da vida? Ele não soube explicar. Ok, mas o que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender. Eu estava vendo um outro vídeo dele, no Flow Podcast, na qual ele está em um restaurante pedindo um espaguete e acaba que o garçom lhe pergunta sobre uma fruta, se ele gostaria de raspas de trufas sobre o espaguete dele. Ele aceita, mas logo vê que algo está errado, porque o garçom traz uma balança, ele pesa, corta, o que leva ele a questionar o valor. Ele fala: pô, senhor, o garçom sabe o que muitos veem como pessoas inferiores, e eu vendo o Clóvis também como uma pessoa muito mais sábia e inteligente do que eu tenho que retocar nisso por questão de admiração. Porque o Clóvis, sendo o inteligente que ele chegou pro garçom, o que seria para muitos o mero garçom, certo? E questionou: cara, o que eu fiz pra você? Por que você quando você veio me perguntar sobre se eu queria esse espaguete, essas trufas, você já não me trouxe o valor? Porque ele disse no vídeo que somente as trufas valeriam 3 vezes mais o valor do espaguete. E ele fala: eu sou ignorante, eu não conheço. Eu não tenho este conhecimento que o senhor tem. E é o que foi para me trazer neste exato momento para fazer esse vídeo. O curioso caso de Benjamin Button é uma obra feita a partir do final dos últimos séculos, certo? Antes do século que a gente estamos agora, século XXI. E se passa sobre uma obra de um bebê, né? Porque nós nascemos bebês e este bebê nasce diferente. Eu vou dar um atento agora um pouco mais específico para poder fazer um complexo melhor para o total do vídeo. A obra foi dividida em 2, porque tem o livro que é o que para mim mais se difere e menos tem qualidade, e o filme, que vem posteriormente, e o Brad Pitt, se eu não me engano, também atua. E por que eu falo que o livro me parece ter menos qualidade do que o filme? Porque o filme, vejam comigo, o filme inicia sendo que inicia por parte do pai, igualmente o livro, que o pai sai e vai para o hospital, porque no livro, logo nas páginas, eles enfatizam que na época eles estavam com a mentalidade do povo que todos concordavam que era melhor para o bebê nascer não em um local de hospital. No livro, o Scott Fitzgerald, ele leva essa conclusão
da época que era ruim. Então ele fala que o personagem pai, quando ele percebeu que a mulher estava tendo o filho, o que em detalhes, depois no livro, não mais se fala muito da mulher, sabe? Não tem mais o caso da mãe, sabe? No caso, a mãe só serve mesmo para parir, não é um personagem que tem ao menos uma fala. Aí, beleza. No filme, o personagem, a série toda, a trama, vai diretamente de encontro com os primeiros partes do livro. Porque o livro, o filme, o pai, ele está indo diretamente para o hospital, certo? O bebê já está no hospital. Ele vai, encontra o bebê, vê que o bebê nasce com um aspecto de velho, nasce com pele enrugada, mas nasce ainda pequeno, deformado como é um bebê, mas com seus aspectos idosos. O que, se você for no livro, vai ser imediatamente o maior impacto que você vai ter, porque no livro isso não é desta forma. No livro, Benjamin, ele nasce como um velho, de tamanho de velho, ou seja, não sei nem como que um velho, eu sou uma pessoa de 1,70 m, exatamente, uma pessoa pequena. Então, o velho, como é um velho, eu duvido como, sabe, vai sair uma pessoa. Enfim, isso não é explicado na obra. E o que também não é explicado que Benjamin nasce com uma sabedoria elevadíssima, porque ele nasce já se questionando em volta, por que vocês estão zombando de mim? Eu não quero sair com roupas de criança, eu tenho conhecimento, eu tenho uma barba. O Senhor, ele falando, Senhor, um bebê que acaba de nascer, falando, o Senhor poderia, por favor, ir comprar as roupas necessárias para mim? Quando que um bebê poderia falar essas coisas? Ok, então vamos separar agora para adentrar na obra. Eu fiz até agora esses 7 longos minutos, uma longa apresentação para então a gente iniciar o conteúdo. Nós compreendemos até agora que Benjamin é um senhor que nasce como um bebê. Ele não nasce como um bebê, nasce sendo um bebê, mas nasce sendo um senhor. Compreendido, certo? Benjamin fala muito bem, pensa bem, mas não conhece de todo mundo. Ao longo do tempo, o que está escrito no livro, Benjamin acaba vivendo sua vida com seu pai. Seu pai o trata como uma criança, o pondo roupas de criança, fazendo conviver com crianças, o que, de certo modo, é mais aproveitado pelo filme, porque no filme, o que também acontece de muito diferente. Benjamin é largado pelo seu pai, pela sua família, e é levado para uma casa de idosos, de família negra, porque o que é bem distópico, porque no livro na época ainda tinha as partes racistas, ainda tinha a escravidão, ainda tinha esse todo contexto. O que no filme vai logo de encontro, botando Benjamin para ser cuidado por estes, porque no livro inteiro ele é cuidado por seu pai, posteriormente por seu avô, que é quem no livro é realmente o amigo, sabe, a pessoa confiável, que Benjamin tem por longo de sua vida para poder confiar, porque seu avô acha que ele é uma pessoa diferente, mas ainda assim são pessoas de pensamentos iguais, porque Benjamin nasce mais velho do que o seu próprio pai, entende? Benjamin já nasce com idade de 65, sendo que seu pai teria 50, compreendem? Então o seu avô é quem mais o ajuda, o que é muito mais complexo para o final da trama do livro. Porque, vamos ver, o que eu estou criticando, atentamos agora, é que no livro, a história inteira de Benjamin se passa pela sua família, porque depois ele tem um filho, tem uma esposa e não tem o final do filme. Porque no filme, o oposto disso tudo
é que ele conhece uma menina, certo? O que é uma menina até diferente do livro. Eu acho que no filme que eu vi ontem, a menina se chama Alice, alguma coisa assim. E no livro é outro, se eu não me engano. Pelo menos tem um sobrenome maior, certo? E no filme, a história é muito mais por parte da mulher, com um romance de memórias que ela viveu para tentar descobrir qual que é a real mensagem, o real propósito daquele cara de Benjamin na vida, sabe? Benjamin, que é esse velho que sempre tá regredindo, melhorando, indo contra tudo que a gente preza na vida, como nascer, crescer e morrer, faz aqui? Por que eu não consigo entender ele? Eu vivo, eu estou morrendo, eu estou em cama, e essa porra desse meu marido está viajando e sempre rejuvenescendo. O caralho do cara rejuvenesce. Enfim. No filme, a gente tem essa perspectiva, só que é uma crueldade. É uma crueldade de tamanho, porque para quem vai servir de alimento, a pessoa que for se interessar na obra e for começar a se adentrar agora e conhecer os dois mundos, vai ser uma facada, porque não vai ser a facada em questão de você não mais gostar do livro, não mais gostar da obra, sim de você se encantar e ver que tudo mais nessa vida não vale de porra nenhuma, cara. Essa é a realidade. A realidade que eu vim gravar o vídeo é para falar justamente isso. Porque vejamos, o livro, Benjamin conhece a mulher. O que pra mim, de certo modo, quando iniciou, achei que seria me deixou com bastante tesão, vamos dizer logo. Achei que seria uma parte bem excitante, porque Benjamin era um homem de 50 anos, conheceu a mulher chegou nele, o que eu imagino que deveria ter sido assim. Benjamin com 10 anos, 12 anos no caso, mas com aparência de 50, assim, imagina. Ele aqui grande, mas meio tongo também, porque depois ele vai ficando cada vez mais burro. Ele vai cada vez mais inferiorizando sua própria mente, enquanto ele fica mais jovem e também mais velho, certo? Então, ele está lá aqui. A menina, imagino que ela era mais novinha, assim, ó. Aí eu imagino que deve ter abraçado. Aí ela fala o seguinte: os homens de 50 anos são os melhores. Os homens de 50 anos sabem o que fazem, sabem fazer as coisas que as mulheres gostam. Mas os de 60 são melhores. Os de 60 ainda são mais apresentáveis, são mais elegantes. Assim, eu não estou falando de certas formas, porque, ao meu ver, essa menina, ela estava com a bucetinha dela toda olhadinha, sabe? Nessa cena, desculpa, até essa explicidade, também com a falta de respeito, mas também, quem sou eu? Enfim, aí, o que também é bonito nessa cena, porque ela, mesmo sendo uma mulher de 20 anos, falando com um garoto de 12 anos de aparência de 50, ela ainda, com os pensamentos antigos de ficar, casar, transar uma vez e ficar para sempre, perdurar, ela ainda já fala, os de 50, os de 60 ainda são melhores. Ou seja, ao meu ver, ela já estava pensando no seu futuro, seus 10 anos posteriores, sua vida de 30 anos de uma mulher bonita, junto de um homem de 60 anos, apresentável, arrumado, o que também seria para o cara rico. Porque no livro, como o Benjamin, ele sempre fica com seus pais, com seu pai e seu avô, ele faz sua vida inteira trabalhando de serviços na Benjamin & Co, que é a marca de botões, de ferramentas, de um montão de coisas do pai dele. Ou seja, o cara tinha dinheiro, tá ligado? Benjamin Button foi, no caso, um playboy, assim, vamos dizer assim, em termos de hoje. Foi um playboy que teve todos os problemas familiares, todos os seus problemas mentais, mas, de certa forma, pôde viver uma vida muito boa. Assim, vamos ser justos, até para hoje em dia, nós homens, a vida que Benjamin Button viveu, tendo dinheiro, vivendo, assim, porque por mais que ele sofreu preconceitos por volta, o seu pai, querendo ou não, tem que ser justo, ele ainda foi muito amigo com ele.
muito abraçou ele, tentando ainda fazer com que ele tivesse uma vida de adulto, uma vida de criança, sabe? Mesmo que ele tivesse a aparência de adulto, fumasse desde pequeno e bebesse, ainda assim, ele usava roupas de crianças, porque parece que na época garotos não poderiam usar calças, só shorts, sabe? Então aí eles falam, calça menor, calça comprida, calça... Vocês entendem isso, né? Então, e logo após isso, ele fica com essa mulher, sabe? Eles têm um filho, engravida ela, e ele vai pra guerra, entende? Acontece vários lances lá, ele vai na guerra, ele luta na guerra, e ele volta da guerra. No filme, ele mostra isso mais no final, se não me engano, quando ele está viajando, não no meio, mas no livro é no meio, certo? Ele sai no meio da vida dele, a guerra começa, não é a Primeira Guerra, é anterior a esta, e ele vai. Ele tem uma ideia durante isso, ou um pouco depois, sobre um lance, um investimento bom para suas indústrias. Ele faz, volta, ganha, sabe? Ganha um certo renome. E quando isso passa, ele vai enjuvenescendo. Ou seja, vamos ver até agora, ele teve uma vida complicada quando criança, quando adulto teve uma vida foda, porque ele rejuvenescia. Pensa você, um homem aí de 30 anos, você tá aqui, às vezes você tá gordo, às vezes você tá magro, meio forte, mas cara, cada dia que você vive, você fica melhor. Imagina, tipo, suas rugas, assim, vai desaparecendo, cara. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado. Aí, beleza, ele vive essa vida e ele começa a reparar que quando ele volta, a mulher dele está velha, cara. Está velha, tá ligado? Está feia. E ele não gosta mais disso. Ele pensa em trocá-la, ele busca por outras, mas permanece com ela. A mulher morre. No filme, a mulher fica até o final para contar a história dele, mas não é assim no livro. Então, aqui eu vou estar dando um certo fim ao conto do filme para poder me abranger mais sobre a intelectualidade, sobre toda a expansão que a obra de Benjamin Button por parte do livro, certo? Então, tá certo. Aí começa uma nova fase da vida de Benjamin, porque Benjamin já está mais ou menos com seus 50 anos de idade, sabe? Mas com suas aparências de jovem. E seu filho, que toma o seu lugar de pai, porque o pai de Benjamin antes, quem era a pessoa, mesmo que um pouco amorosa, vamos dizer assim, mas ainda um pouco justa, um pouco ainda sendo um sacrifício para ajudar a vida de Benjamin a ser um pouco melhor do que era, o filho faz o seu papel. Só que é diferente, porque o filho de Benjamin já é complicado, cara. Aqui agora a gente vai estar falando sobre umas coisas mais mentais. Aqui já vamos estar começando a falar sobre as consequências da obra, sabe? A questão moral. Então, certo. Filho de Benjamin, ele cresce como uma pessoa que desde quando nasceu já tem os seus trabalhos como adulto. O que o pai de Benjamin tentou privá-lo, né, o seu filho, o próprio Benjamin crucificou o seu próprio filho, sabe? Porque o filho de Benjamin, ele tem que crescer. Ele cresce, mas ele cresce tendo vergonha de seu pai. Ele vê que seu pai tem quase a mesma idade dele e ele o obriga a falar: porra, caralho, pai, põe roupa de criança. Assim, até um pouco antes do Benjamin ficar um pouco mais jovem mesmo, o filho falava pro pai: pai, não me chame de filho, eu sou seu sobrinho. Você é meu tio, nunca será meu pai. Você é estranho, você é novo, sabe? O diferente de antes, que você é velho, você é um errado, O que no filme também, vou dar um relance, vira até você um pedófilo,
porque tem uma cena onde Benjamin e sua esposa, eles ficam debaixo de uma cabana, debaixo de uma mesinha, e uma mulher encontra ele. Ele acha que é Benjamin, sendo velho, mas é uma criança, com a outra criança que vira a esposa dele. O que, no caso, diferente do livro que eu até ensinei, que Benjamin conhece sua mulher já adulta, sabe, safada. No filme, Benjamin conhece na infância, o que acaba sendo algo prometido. O que eu disse que é uma facada muito forte pro próprio final do livro. Aí, seguindo. Benjamin, a partir de agora, ele não vira mais o idoso estranho, porque ele agora é o jovem que teve uma vida inteira para trás. Benjamin, depois que ele volta da guerra, ele se passa uma pá de tempo, e no livro parece que é muito rápido, o que me dá uma sensação que mostra o que seria vários loops de déjà vus e loops de esquecimento, porque no final da obra é desse jeito. Então a gente já está no final da obra agora, quando Benjamin está tendo uma vida, teve uma vida e está agora brincando. Ele tem bonecos, ele está bebendo leite, ele come mingau, ele é uma criança. O seu filho tem tem a aparência mais velha que ele, mas é um décimo da idade dele, sabe? E ele vai sendo crucificado. Tem um lance que ele mesmo criança, ele olha no jornal e fala: caralho, não sabia disso. Aí vem a notícia que aqueles que serviram na guerra, que ele mesmo lutou, iriam se parabenizar, iriam ganhar vários prêmios, sabe? E ele foi buscar o título dele. Um molequinho, cara, um menininho, desse jeito, chegou, tinha um guarda a cavalo, falou: ô caralho, aqui, você tá me ignorando? Desce aí, você tá entendendo tudo errado, cara. Eu vim aqui buscar o meu lance. Porque ele foi buscar o título dele, ninguém deu moral a ele, achou que ele era uma criança, ele falou assim: ah é? Pá! Ele bate na mesa. E o lance lá, que tal, aconteceu na guerra, tal, local tal, com fulano de tal. Aí ele falou, ele falou assim: eu servi no tal lugar, com fulano, com isso, e mostrou o papel dele, porque ele tinha um papel, e mostrou: aqui ó. Aí o cara desce e fala: e que é isso, garoto? Onde você conseguiu esse papel? Ele vê que o papel é sério. Mas aí, o que é enfatizado no livro, gente. Por isso, que quando vocês vão ler, vocês têm que ser espertos, vocês têm que buscar a leitura para entender o que o leitor está querendo dizer. A partir desse momento que Benjamin deu o papel e o guarda viu, cara, o guarda viu que era importante, viu que era uma história, viu que era um menino, dobrou o papel, pôs no bolso. Aqui, menino, ó, você vai lá, fala pro fulano e depois você vê aí, você resolve aí. E foi. Pegou o papel, não entregou de volta. Benjamin foi, não conseguiu a sua credencial, não conseguiu o seu título, ficou puto, perdeu seus documentos, voltou para casa e a partir disso aí o cara morre, cara. A partir disso, depois ele vai para casa, vive o seu restante de inferno, que é brincar, esquecer de tudo, sabe, lembrar de sua vida inteira e achar que tudo é meros sonhos, e a porra do caralho do cara morre. O cara morre, certo? E o cara morre comendo papinha, e a papinha, e morre. E, gente, isso é uma tristeza do caralho, porque imagina, pensa você, cada um, todos nós temos uma vida. Você tem um pai, você tem uma mãe, um irmão, um filho também. Imagina você viver tudo que você viveu, todos os seus sonhos, todos os seus desafios, no final você vai esquecendo. E o que eu não queria fazer muito esse vídeo, e o vídeo já está ficando com 25 minutos, está ficando muito longo, mas eu tenho que falar porque isso é um assunto agora muito grande. Olha a complexidade, gente. Olha a tristeza que é você viver uma vida, esquecer. E quando eu comentei com meu pai sobre a história, e eu comentei com ele que eu queria fazer esse vídeo, cara, ele da maior
sinceridade, secura, podem falar o que for. Ele disse, mas já é isso que acontece, filho. Aqui, no nosso mundo, aí já existe Alzheimer, já existem as coisas. Quanto mais passar do tempo, quanto mais memórias entram na sua mente, mais você vai se esquecer. Quanto mais problemas, quanto mais desafios vierem, mais leves as outras coisas serão e mais fácil será de esquecer. Pode ser que algum dia você se machuque e você acabe perdendo de fato todas as suas memórias. Pode ser que um dia você perca sua visão, que será um outro sentido, mas você também poderia recuperá-lo. O que faz da nossa vida não ser um nada. Não nada, cara. Assim, imagina, eu sou um escritor, cara. Eu sou um escritor e assim, vamos falar de Dante, de Virgílio, cara. Virgílio escreveu Eneida. Virgílio escreveu Eneida, é igual ao Homero, escreveu Odisseia. São livros clássicos da época grega, livros de há mais de 3 mil anos atrás. Mas são livros, são três caras que puderam escrever livros que duraram mais de anos, mais de milênios, sabe? Vamos falar de Don Quixote, o que é um bom exemplo, já que foi escrito no caso, acho que se não me engano, no ano de 1500, lá na Espanha, que se passa de um cara que faz uma vida viajada, ele teve esses mesmos questionamentos que eu estou tendo agora, esses mesmos conceitos que também elaboram no livro de Benjamin Button, para viver uma vida mais de vergonha pura, sabe? De sinceridade. Assim, não vou mais me adentrar muito com um shot aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado. Mas eu acho assim impossível, porque eu sou cristão. Eu não consigo imaginar, no mesmo argumento, não existirá pedra sobre pedra que ficará no final dos tempos. Quando Jesus fala, eu não lembro para quem, acho que era para Pedro, para Mateus, eu não lembro, tá na Bíblia. Cara, não vai existir nada. Esses papéis aqui, essas casas que a gente faz, nada disso vai resistir. Daqui a uma década, daqui a uma geração, aqueles que não foram bem sucedidos hoje serão esquecidos. E daqui a 2 gerações, aqueles que foram bem sucedidos aqui já serão meros réis do passado, sabe? E com o passar de geração, ou se você vai ser um cara muito ruim, como foi Hitler, para ficar na mente de outras, mas mesmo assim é coisa muito curta, porque assim, Hitler já foi, Mussolini já foi, esses outros já foram e já tem outros agora. Então o que eu quero dizer, eu estou dizendo errado para ser mais enfático e mais preciso, para você realmente poder entender a rapidez do tempo, como funciona, porque todos esses vão passar e no final dos tempos, no Apocalipse, seja você entendedor, crente, cético ou não, cara, no final disso nada mais vai existir. Não vai existir uma madeira, não vai existir uma pedra, não vai existir nada. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eita. Olha, galera, vocês sabem que eu morei em Dubai por 3 anos, por um bom tempo. Isso daqui são todas as memórias, alguns presentes, algumas besteiras que as pessoas me deram. Isso é a única memória que eu tenho dessas pessoas, porque eu me acostumei a me mudar muito, a morar em vários lugares e perder as pessoas, sabe? Então, o pouco que eu posso me juntar com as memórias delas é pra mim a maior felicidade que às vezes eu posso ter, sabe? Então, assim, você pensa na vida de Benjamin Button, uma pessoa que viveu uma vida inteira e esqueceu de tudo. E essa é de fato a realidade nossa. No final vai tudo acabar, no final vai tudo se esquecer, não vai ter mais nada. E assim, para outros cristãos, agora eu posso até mandar uma questão para os ateus. Porque assim, é uma questão que eu penso muito e o Senhor me abençoe agora para poder falar a pergunta exatamente certa. Se Deus não existisse, se o mundo fosse como um Big Bang, que não tivesse nada, mas foi para existir. E se Deus não existisse Deus, certo? Não existisse Deus e do nada ele fosse criado, sabe? Ele do nada se recriasse,
sabe? Como se fosse um mundo, existisse um mundo e Deus criasse o mundo, ou ele fosse criado a partir desse tal. O que também é um paradoxo, porque o que para mim significa que Deus não pode ser um mundo. Ou seja, mundo não existe, mundo é só Deus. Vocês vão tentem me compreender. Então, se Deus não existisse, ele fosse criado, o que seria a nossa morte? O que também é a morte? Morte é o quê? A gente morre e para de pensar? Tipo, nosso corpo está ali, mas a gente vai para lá? Os espíritas, os macumbeiros, fala com o nome com respeito, antes que alguém se sinta ofendido, os macumbeiros também têm essa ideia do espiritismo, de sair para fora do corpo, de se transferir, sabe? Transfigurar. Não vou falar reencarnar, porque eu acho transfigurar seria a palavra exata para questões de dimensões, sabe? Então, assim, se Deus não existisse, fosse criado, a gente morresse, fosse para um outro canto, ou parasse só de existir, alguma coisa assim, o que seria da vida? Assim, eu poderia realmente viver uma vida muito, muito, muito feliz a partir desse argumento que Deus não existiu, passou a existir, a gente vai morrer, mas Deus, por passar a existir, como se fosse um mundo, sabe, pudesse matar todo mundo, mas de alguma forma as pessoas bem-sucedidas irão perdurar. O que isso pode ser viagem, antes que alguém pule. Muitos já podem ter pulado esse vídeo, agora eu vou estar aproveitando para ser um pouco mais sincero. Mas eu estou agora eu estou apunhalando, no caso, os judeus. No caso, agora, esse argumento que eu estou usando é para apunhalar os judeus que falam que Jesus não morreu, não existiu, não era Deus, e ainda vai existir algo. Ou seja, que Deus fez Jesus pessoa, Jesus é só comum, o que... Perdoe, Senhor, por estar falando aqui agora, mas seria isso na visão deles. Jesus não seria Deus, certo? Seria uma pessoa comum. Os pecados são de argumentos diferentes em questão de vida eterna, a vida aqui, porque eles acham que a vida eterna não existe, não existiria como se fosse um outro mundo, sabe? Existiria tudo só aqui, e aqui a gente vive, e se for igualar com o espiritismo, aqui a gente vive e passa de canto, passa de vida. Cara, se eu fosse assim, eu acho que ia ser muito, muito, muito legal, sabe? Mas presta atenção, gente, tenha a mente aberta, porque isso aqui, o que seria pra mim é o argumento lixo. Isso seria um argumento lixo, porque é um argumento que eu não concordo. Respeito quem concorde. Aí, beleza, eu não concordo disso porque não está escrito assim na Bíblia. Essa visão de alguns espíritas, da maioria dos judeus, de alguns muçulmanos, que eu interliguei no assunto do livro do curioso caso de Benjamin Button, a questão das memórias. Agora eu vou argumentar em minha defesa sobre o que eu concordo. Eu concordo, cara, que nada disso vai existir, não vai restar pedra sobre pedra, sabe? E essa é a realidade. Eu acho que Deus é o mundo, pode ser como na matemática, sabe? Eu acho que tudo, os átomos, matérias, tudo é Deus, porque uma coisa que às vezes eu penso, eu vou usar até aqui, que de argumento que já tem, uma madeirinha de MDF. Cara, o que é madeira? O que é madeira? Tipo, a textura, sabe? O que é madeira? Plástico, sabe? Por que o plástico, mesmo fino, segura, assim, sabe? São os questionamentos que eu acho que nem a ciência pode explicar. Eu acho que a IA é o anticristo, certo? Eu acho que a gente está, todos nós, caminhando para o fim do mundo. Eu acho que todos os nossos erros serão pagos. Já foram pagos, sim, por Cristo na cruz, mas assim, a gente ainda terá muito para ser julgado por próprio Deus. E eu acho que essa é a realidade. Agora eu vou mandar a conclusão, que eu acho que assim como está na Bíblia,
o livro do curioso caso de Benjamin Button é um fato indescritível, porque como Benjamin vive uma vida, esquece de tudo, morre e tudo se esquece, tudo vira nada, assim é a vida. Pô, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha isso, a água bate na pedra e a pedra fura, a pedra parte, osso abre. Bom, a conclusão final pode ter ficado um pouco confusa. Este é todo o argumento que eu tinha. Essa é tudo que eu queria falar. Eu já argumentei, eu já botei meu ponto final. O meu ponto final dessa minha argumentação é que o livro O Curioso Caso de Benjamin Button é um livro incrível, distante da obra do filme, mas ainda, no total, é uma conclusão foda. Eu acho que tudo isso condiz com o que está na Bíblia, certo? Mesmo alguns fatores do livro, como existe a doença, sim, mas a pessoa não nasce falando, não nasce com barba, e isso é um ponto negativo, mas é um ponto do autor, então é um ponto neutro. E também o ponto final é que eu discordo dos judeus, discordo dos muçulmanos, e é isso. Eu acho que se vocês quiserem buscar uma boa literatura, para vocês cristãos, para vocês éticos, ateus, céticos, vocês podem buscar, se não quiserem a parte da Bíblia, buscar como inicial o Curioso Caso de Benjamin Button, caso vocês não leiam. O que eu fiz o contrário, entende? Eu comecei mesmo para pegar o hábito da leitura. Foi começar a ler a Bíblia, comecei a ler poucos versículos por dia, até começar a ler o suficiente, certo? E depois eu li o Benjamin Button. Vocês veem a ordem de vocês. Mas, de qualquer modo, eu acho que o Benjamin Button, não sendo uma obra divina, é uma obra muito sábia para o que está certo na Bíblia. Temos, então, o nosso final. Este foi um vídeo longo pra caralho. Eu não sei se vocês vão todos ver. Eu não sei se vai ter um que vai ver. Mas eu me asseguro que eu vou ficar famoso. Esse vídeo vai ficar. As minhas fotos, os meus posts vão durar até o tempo necessário, que é o plano de Deus que fique nessa terra. Um dia esse vídeo vai ter visualização. E eu deixo aqui o segundo episódio de Madrugando com Midas, que na realidade está de dia. Bom, vou gostar bastante de fazer esse bate-papo com vocês. Fiquem todos com Deus e tchau!